Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que recebemos, que foca numa ideia específica: Jesus como o ponto focal da nossa existência. A fonte é uma reflexão sobre isso, né? Então, ok, vamos desempacotar essa ideia. A nossa missão aqui é tentar entender a visão do texto sobre a natureza humana, essa nossa busca por sentido, sabe? E o papel que ele dá para Jesus nisso tudo. Isso. É uma visão bem definida, né? O material fala sobre onde a gente costuma colocar o centro da nossa vida e como isso pode, segundo o texto, mudar radicalmente. Uhum. E o ponto de partida que ele usa é algo que talvez muita gente reconheça. Essa tendência nossa de focar muito na gente mesmo, certo? Tipo, na nossa felicidade, nos nossos sonhos, conquistas. Sim, O texto sugere que, naturalmente, a gente põe o eu ali no meio de tudo. Usa até aquela expressão, né? Que o mundo gira em torno do próprio umbigo. e o interessante para mim é como a fonte descreve que essa autocentralidade, ela meio que continua, sabe? Até acontecer o que o texto chama de um encontro com Jesus, ou até a pessoa ser encontrada por ele. Hum, não é só um ajuste pequeno, então. Não, não, a fonte fala de uma mudança de eixo mesmo, tipo, onde a vida passa a girar, né? Uma mudança fundamental. Certo. E aí que a análise fica mais densa, talvez. Porque o argumento principal que o texto traz é que Jesus não é só ah, uma figura histórica importante, mas sim o centro necessário para a vida de cada um. Exato, necessário. Isso cria um contraste bem forte com aquela visão inicial, né? Aquela autocentrada que o texto diz ser o comum. Com certeza. E o texto até apresenta um mecanismo para essa mudança, para essa transição. Ele chama de conversão. Conversão. É, descrita como uma verdadeira transformação. E um ponto que me chamou a atenção é que ele diz que isso acontece no tempo de Deus. Ah, interessante isso. No tempo de Deus. Sim, o texto introduz aí a ideia de soberania divina. Quer dizer, nessa visão, a iniciativa, o controle do tempo dessa mudança é de Deus. Não vem primeiro do esforço da pessoa, sabe? Entendi. E essa transformação toda, ela tem uma base teológica que o texto cita, né? Algo sobre salvação pela graça? Exato. Graça mediante a fé. A passagem-chave que eles mencionam é mais ou menos assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dom de Deus, não vem das obras. Pois é, se a gente analisa isso dentro da lógica do texto, o impacto é grande. Graça aqui é entendida como um presente, algo não merecido, sabe? Uhum. E isso é colocado em oposição direta às obras, que seriam as tentativas da gente de alcançar essa salvação ou transformação por conta própria, por mérito. Faz sentido. Ao dizer não vem das obras, o texto meio que descarta esse caminho do esforço pessoal para isso. Exatamente. E a consequência que o texto aponta é o não se gloriar. Isso amarra bem com a mudança de foco que a gente estava falando. A centralidade sai do eu, das minhas conquistas, e vai para Deus, para Jesus, né? Segundo a perspectiva do texto, claro. Certo, certo. Então, o que a gente tira disso tudo? Tentando amarrar as ideias da fonte, né? A conclusão que o texto parece oferecer é Jesus não só como esse novo centro que reorganiza a vida, Uhum. mas também como a fonte de uma, como ele diz, uma certeza em cada dia. Parece que essa certeza vem dessa nova centralidade. É o que o texto sugere, sim. Então, resumindo rapidinho a linha de raciocínio que a gente seguiu aqui, baseada na fonte, o texto meio que nos leva numa jornada, né? Começa descrevendo um egocentrismo, que ele vê como natural, Uhum. e aí propõe uma virada radical para uma vida centrada em Jesus. E essa virada, segundo a fonte, não é algo que a gente conquista, mas que recebe pela graça de Deus através da fé. É um processo que eles chamam de conversão, que acontece, no tempo de Deus. Exato. E sabe, essa descrição toda, ela levando uma questão, pelo menos para mim, né? Uma questão interessante para quem talvez esteja refletindo sobre essas ideias do texto. Qual questão? Bom, a fonte fala dessa conversão como algo que acontece no tempo de Deus, né? Sob essa tal soberania divina.
Aí eu fico pensando, se alguém se identifica com aquela descrição inicial do egocentrismo, mas sente que ainda não passou por essa transformação que o texto descreve, o que significa viver nesse meio tempo? Nesse intervalo? Boa pergunta. Como será que o texto sugere que a pessoa lide com essa espera, talvez, ou essa busca pela mudança divina que ele mesmo apresenta? É só. Bom, fica aí uma reflexão que nasceu da própria lógica do material que a gente analisou hoje, né? Fica a reflexão, com certeza.